Olá, meus amigos, irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é nosso primeiro vídeo que nós estamos gravando aqui para podermos entrar em alguns debates, alguns pontos bíblicos, doutrinários, que às vezes gera-se muitas discussões por causa disto, mas nós gostaríamos de conversar simplesmente dentro da Sagrada Escritura de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho e a salvação para todo cristão, é através de sua palavra. Jesus disse que não há outro caminho fora dele, e ele é a palavra. Então, gostaríamos de falar sobre isso, sobre alguns pontos tópicos bíblicos, né? Que às vezes cada um comenta de uma coisa. E gostaríamos de falar nesse primeiro vídeo sobre o batismo, que há muitas dúvidas, geram-se muitas coisas, se deve batizar assim, se deve batizar daquela maneira, mas há simplesmente um batismo, uma maneira para ser batizado, né? Nós cremos assim e gostaríamos de expor isso para vocês, não é para gerar discussões, contendas, mas simplesmente gostaríamos de mostrar para vocês o que a palavra do Senhor Jesus Cristo fala. Então que Deus possa nos abençoar e nos honrar. Em São Mateus, capítulo 28, no versículo 19, nós temos Jesus aparecendo aos seus discípulos, ali em Galileia, Jesus conversando com eles. Então, em São Mateus 28, versículo 19, ele dá a segunda ordem. Diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as e guardando todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem, amados. Nós vemos aqui Jesus conversando com os seus discípulos e dando eles uma ordem para ir e batizar todos que crerem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora aqui Jesus estava dando uma ordem, e quando se dá-se uma ordem, tem que haver um cumprimento. Se eu peço meu filho para ir ao armazém, eu estou dando ele uma ordem. E quando ele vai até aquele armazém e compra o que eu lhe pedi para comprar e ele retorna, então houve-se um cumprimento naquilo que eu mandei ele fazer. Certo? Então, para nós podermos acompanharmos o que Jesus aqui pediu para os seus discípulos, como ele disse isso aos seus discípulos, a gente temos que seguir os passos dos seus discípulos para saber como que eles cumpriram aquele mandamento que Jesus havia lhe dado nesse dia que Deus estava com ele em Galileia após a ressurreição. Então, se nós encontramos Jesus dando eles uma ordem para ir batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, necessaria-se de uma revelação dos discípulos para o cumprimento da ordem que Jesus assim tinha dado. Correto? Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, que é onde é que começa-se a jornada dos apóstolos ali em diante. Logo após o dia do Pentecostes, eles estavam ali. Então se começa a jornada dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. E nós temos aqui em Atos capítulo 2, veja que eu não quero sair fora da Bíblia, eu não quero colocar sobre vocês os meus pensamentos ou minha razão própria, mas quero acompanhar simplesmente o que está aqui dentro da Sagrada Bíblia de Jesus Cristo. Então nós vamos aqui em Atos capítulo 2, no versículo 38, logo após eles terem recebido o Espírito Santo, eles foram revestidos com coluna de fogo e saíram profetizando, falaram em língua, e o povo que ali estavam ao redor ficaram-se espantados, emocionados com aquilo e perguntaram o que nós devemos fazer para também recebermos esse Espírito, essa promessa que Deus deu, né? Como Deus disse lá em Joel capítulo 2,
versículo 38, que ele derramaria o teu espírito sobre toda a carne, e uns profetizariam, outros falariam em línguas, e assim por diante. Então, no dia do Pentecoste, cumpriu-se essa escritura, e o povo ali todo ficou-se maravilhado com aquilo. Então, Pedro, com toda a sua autoridade, com todo o seu discernimento, com todo o seu conhecimento, com toda a sua revelação, em Atos capítulo 2, versículo 38, ele disse assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, ali atrás Deus havia dado uma ordem, e aqui se estava o cumprimento daquela ordem. Arrependei-vos e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, então nós poderíamos parar aqui. Aqui foi-se a primeira ordem cumprida por Pedro, a ordem que Jesus Cristo havia dado a ele. Correto? Então aqui se houve um cumprimento daquilo que Jesus tinha dito. Começou-se o primeiro batismo. E nós pegamos a história da Bíblia, a história da igreja, e você não encontrará outro batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas Jesus disse para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ali era uma ordem, ali era um mandamento. E necessaria-se de uma revelação para você compreender qual era o nome do Pai, qual era o nome do Filho e qual era o nome do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são uma entidade dada a uma pessoa, é um título que a pessoa recebe. Eu sou um pai, eu sou um filho e há dentro de mim há um Espírito. Mas isso não quer dizer que meu nome é pai, não quer dizer que meu nome é filho ou que meu nome é Espírito. Não, o meu nome é Júnior Correia Rodrigues. Este é o meu nome. Entendem? Então necessário-se de uma revelação. E quando se Deus nos permitir, num próximo vídeo futuro, nós gostaríamos de falar sobre a unidade de Deus. O nome único do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos mais adiante, porque houve mais batismo, né? Não ficou simplesmente no batismo de Pedro. A Bíblia fala que por 2 ou 3 testemunhas seja confirmado todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então nós não precisamos pegar um ponto isolado de uma Bíblia, nós não podemos pegar um versículo isolado de uma Bíblia e falar assim, não, isso aqui é uma doutrina. Não, você tem um capítulo isolado. Você tem apenas uma coisa, você precisa de 2 ou 3 testemunhas para se confirmar a palavra de Deus, correto? Então, não podemos pegar pontos isolados, nós precisamos ter mais pontos para assim podermos não formarmos ideologia por nossas próprias cabeças, ou por nossas mentes, ou por nossas próprias vontades, porque a Bíblia fala que seja todo homem mentiroso, mas a palavra de Deus verdadeira. E se nós estamos na palavra, nós temos que concordar com a palavra. Em Atos ainda, capítulo 4, no versículo 2, no versículo 10, nós vemos aqui, no capítulo 4, nós vemos Pedro e João perante Sinédrio, pregando para Sinédrio. No capítulo 10, no versículo 10, ele fala da seguinte maneira: seja conhecido de vós, todos povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes, a quem Deus suscitou do morto, em nome desse que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, o qual foi posta por cabeça na esquina. Agora vejam bem, no versículo 12, o que Pedro fala: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, e em nenhum outro há, dentre os homens, o qual devemos ser salvos. Então não há um outro nome que há salvação, senão no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê? Então, a Bíblia fala que tudo quando fizestes por obra ou por palavra, fazei no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos então agora aqui para
Atos, no capítulo 10. Pedro pregando para Cornélio na sua casa. E falando para Cornélio, pregando e ensinando, né? E Cornélio, vendo aquilo, sentiu-se o desejo de ser batizado. E ele pergunta para Pedro o que ele teria que fazer, como fazer para ser batizado. Já no finalzinho do capítulo 10, no versículo 47, gostaria que você depois pudesse anotar cada pontos bíblicos, acompanhar, estudar na sua casa e pedir a Deus revelação, né? Para que você possa entender e compreender essas coisas. No versículo 47, Pedro então responde assim: pode alguém porventura recusar as águas, para que não sejas batizado? Estes então receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fosses batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por eles por alguns dias. Veja, então Cornélio também sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Vê Pedro mais uma vez falando, e fomos batizados em nome do Senhor. Vê? Então não há outro meio. Quando se ouve o mandamento, então nós acompanhamos a história dos apóstolos que deram sequência ao trabalho de Jesus Cristo, como a igreja hoje, ela dá sequência ao trabalho de Jesus Cristo. Então, devemos fazer como Jesus mandou, como os apóstolos fizeram, e como a igreja tem que ser feita hoje. Porque Jesus diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como ele tratou com os apóstolos no passado, ele trata com a igreja hoje e vai tratar com a igreja amanhã. Agora em